Vamos orar? Nosso Pai, nosso Criador, nós somos tão gratos de estarmos aqui em frente do Senhor, com todas as nossas fraquezas, todos os pecados. Somos tão gratos que o Senhor nos perdoou de tudo. Quem nós somos para ter esse relacionamento com o Senhor? É incrível para ter nossos pecados perdoados, para ter o dom do Espírito Santo e também para ter crianças, para ter filhos, os quais nós possamos investir, nós possamos passar nossa fé para eles. Por favor, ajude-nos. Esta obra é enorme, esta obra é além de nossos talentos, nossas capacidades. Nós temos que ter tua ajuda para nós. Por favor, use esta aula, use este tempo para nos ensinar, para nos ajudar, para ser o melhor que nós podemos ser. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom dia a todo mundo. É muito bom estar com vocês. É incrível estar aqui em São Paulo. Sempre gosto de estar aqui com o povo, com a igreja. Faz muito tempo para mim de não morar aqui desde 89. Então, mas incrível para mim que a língua permanece. Mas não é só a língua que permanece, é a sua cultura. Eu adoro o seu país, eu adoro do Brasil, eu adoro da cultura aqui. E é privilégio para mim estar com vocês e para passar algumas dicas, instruções sobre serem parentes. É muita obra. Olha, para ser um advogado, você tem que passar provas. E quem mais? Para ser um advogado, você tem que passar provas e também você tem que passar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Verdade? Para ser um professor, você tem que fazer o quê? Tem que ser mestrado, verdade? Até doutorado, verdade? Para ser um médico, você tem que passar o quê? Muita prova, incluindo o Conselho Regional de Medicina, verdade? Para ser um pai, para ser mãe, você não acha ridículo? Bem ridículo? Para ser um médico, você tem que passar o Conselho Regional de Medicina. Para ser um advogado, você tem que passar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Para ser um professor, você tem que ser até doutorado. Mas para ser um pai ou mãe, você não tem que ter nada de papel. Mas existe prova, tem prova. Vai provar. Ser um parente, ser um pai ou mãe, vai provar seu casamento e até sua fé. Vai provar se você passou a sua fé, para os seus filhos ou não. E até pode provar sua fé eternamente, porque a prova é enorme. É muito difícil ser um pai ou mãe. Então, eu gostaria de dizer parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não é seu aniversário, mas as palavras são próprias para esta aula. Parabéns para você estar aqui nesta data querida hoje. Muitas felicidades de serem pai e mãe e muitos anos de vida, eu espero. Olha, eu tenho um versículo. Marcelo, você vai ler? Nós precisamos muito da igreja sermos pais e mães. Verdade? Você não acha?
nós precisamos uns outros para fazer esta obra, porque é uma obra enorme. E nós temos que ter muito amor. Nós temos amor para as crianças, mas para ser um pai, uma mãe em frente de Deus, um parente espiritual, nós temos que ter muito amor de Deus. Nós temos que ter até o poder de Deus, sermos os pais que Ele quer que nós sermos. O versículo... Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 6. Deuteronômio 6, de 4 a 6. Diz assim... Todo mundo lá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, eu vou ensinar algumas coisas rapidamente, 4 coisinhas, e depois nós vamos fazer um tempo para fazer perguntas. E você quer explicar isso para eles ou não? Depois quando ele terminar a exposição dele, aí vocês podem fazer perguntas no papel. O Joca e o Edson vão passar recolhendo e eu vou ler para ele responder, tá bom? Então, porque eu prefiro ensinar rapidamente 4 coisas básicas e depois vamos fazer perguntas e respostas. Primeiramente, 4 coisas importantes. Primeira coisa importante, temos que passar uma prova. Nós temos que passar a prova de ensinar a palavra, como ele leu na Bíblia. É bem importante, é responsabilidade que um pai tem e a mãe para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Quando? Domingo e segunda. 3 vezes por semana. 5 dias por semana. Basta, não é? Ok, 7 dias por semana. Basta? Quantas horas cada dia? 1 minuto cada dia. Basta? 5 minutos por dia. Basta? 1 hora por dia. Graças a Deus eu tenho tempo. 1 hora. Não, sempre. A Bíblia diz que sempre temos que passar a palavra de Deus para nossos filhos. Temos que ensinar, falar, mostrar de nossa vida. É muito trabalho, é muito difícil. Como nós temos que ter o poder de Deus fazer? Você não acha isso? Para mim, eu tenho duas crianças, 2 filhos. Eu amo eles muito, mas eu sei com certeza eu não poderia ser um pai certo se eu não tivesse pegado o poder de Deus na minha vida. Com certeza. Não aguento ser um parente sem o poder de Deus na minha vida. Eu não entendo como pessoas fora podem fazer isso. Para mim, eu preciso ter o poder, o dom do Espírito Santo. Porque eu falto paciência. Eu tenho raiva no meu coração. Eu tenho coisas que eu quero falar, mas eu não vou falar porque o Espírito Santo está me prevenindo fazer besteira, pode dizer? Besteira? Coisas erradas. Pessoalmente, eu preciso o poder de Deus ser um pai. Tem outra pessoa aqui também ou sou eu? Tem 3 pais que precisam, só 3. 4, 5, 6, 7. Tem mais que precisam também. É verdade. Para ensinar a palavra de Deus nós temos que ter
a ajuda de Deus mesmo. Primeira coisa, então, tem que passar a prova de ensinar a palavra. Quantos dias por semana? Quantas horas por dia? Quantas coisas? É fácil? É difícil? Você tem que passar esta prova. Ok, segunda prova. Primeira prova é para passar a prova de ensinar a palavra. Segunda prova, nós temos que passar a prova de sinceridade. É muito simples, muito rápido. Os nossos filhos percebem bem hipocrisia. É o ponto, só. Não tem que falarmos muito sobre isso. Só que o ponto é muito importante. Se você fala, não grite em casa, e você grita em casa, não mente, e você menta, você faz mentiras. Eles percebem bem hipocrisia. A primeira razão que jovens não querem se tornar cristãos é, adivinhem, hipocrisia. Tem que passar a prova de não ter hipocrisia. É fácil. Agora você precisa do poder de Deus? Amém. Se você seja como eu, você vai precisar muito poder de Deus para não ser um hipócrita. Eu preciso do poder de Deus para ser o exemplo que eu estou ensinando. Então, nós temos passado duas provas. A primeira prova é passar a prova de ensinar a palavra. A segunda prova é para passar a prova de sinceridade, sem hipocrisia nenhuma. E quando você faz um erro, você tem que dizer desculpe, foi meu erro, não é certo, por favor desculpe-me, eu vou mudar. Mostra humildade sempre mostra humildade. Nenhum de nós somos perfeitos. Tem um que é perfeito. Desculpe se eu estou errado, eu estou assumindo que nenhum de nós é perfeito. Ok, todos de nós precisamos desculpas, perdão de Deus e de nossos filhos. Ok, terceira prova. Temos que passar a prova do respeito. A prova do respeito. Para respeitar Deus e para respeitar nós. Respeito, certo? A prova de respeito. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o contrário é? Sem conhecimento da palavra, é possível ter respeito. Certo? É boa pergunta, não é? Sem a palavra, é possível ter respeito. A resposta é? Não, é impossível. Segundo a palavra. E a palavra nunca mente. É certo? As nossas crianças têm que ter respeito.
respeito a Deus e também para nós. Uma vez eu estava falando com uma discípula em Nova York e ela disse que quando os parentes dela estavam ensinando-a, basicamente eles não estavam ensinando nada. Eles permitiram a ela fazer qualquer coisa que ele quis fazer, qualquer horário, sem limites. Ela não teve limites. E um dia, quando ela teve 13 anos de idade, ela falou com a mãe dela: "Oh, mãe, por que você não faz limites para mim? Todas as minhas amigas na escola, elas têm limites que os parentes têm colocados para elas. E a senhora não tem colocado nenhum limite para mim." Ela disse: é muito difícil fazer isso, eu não tenho tempo. Ele disse para mim: olha, eu sabia daquela hora para frente que ela não ama de mim. Eu sou a filha, mas ela não ama. Porque eu sentia, se ela não quer fazer limites, é por falta de amor. E é verdade, nossas crianças precisam limites, sem compromisso. Se você decidir que não pode gritar em casa, por exemplo, não pode gritar em casa, e eles gritam, vocês têm que falar sobre isso. Você tem que ter limites, consequências. Se você, por exemplo, dizer: uma vez, você só tem 3. Qual é a palavra para isso? Vezes, chances. Você tem 3 chances, você já usou uma chance. É limite. É ridículo. Até um cachorro faz isso. 3 vezes. Você pode ensinar um cachorro: vem. E ela não vem. Vem! Ela não vem. Vem! Se sempre é a terceira vez, o cachorro vem na terceira vez. Dá para entender? Nós podemos fazer a mesma coisa com nossas crianças, mas isso não é um limite de amor. Tem que ter um limite que é constante? Com consistência. Consistência. É amor. Nós temos que passar a prova do respeito. Nós estamos ensinando respeito ou só emoção? Limites ou threats? Como se diz threats? Primeira chance, segunda chance, terceira chance. Isso. Eu vou fazer alguma coisa. Fixe limites. Tem limites. Não permitem nada além disso. Nenhuma desculpa. Eu lembro quando JD, ele teve 3 anos de idade. E ele estava... E eu disse para meu amigo: ele está cansado. Ele não quer obedecer. Ele não está obedecendo porque está cansado. E o meu amigo disse: olha, nós temos que obedecer quando nós somos cansados, não é? Verdade? Então ele tem que obedecer quando ele está cansado também. Verdade? Então eu expliquei para ele: desculpe, JD, desculpe. Ele teve 3 anos de idade, ele não entendia muito, mas desculpe, JD, eu tenho sido errado. Eu vou me mudar. Daqui para frente você tem que obedecer na primeira vez. Na primeira vez só. E realmente ensinou muito respeito. Nós temos que ter uma atitude de respeito para eles também. Eles precisam aprender isso. Olha, um doutor disse para mim que os cérebros das crianças não estão totalmente desenvolvidos até o início dos anos 20.
Você provavelmente tem ouvido isso também, ok? Então, eles precisam de nós, eles precisam de um chefe. Deus é o chefe, mas também nós somos um chefe. Eu lembro uma vez, JD falou comigo, oh pai, por que eu tenho que obedecer? Porque eu disse, porque eu sou o chefe. Você é o chefe. Quem é seu chefe? Quem é seu chefe? Eu disse, Deus é meu chefe, eu tenho que obedecer Ele a primeira vez. Sempre a primeira vez. Oh, ok. Ele só quis saber que eu tenho um chefe também. Ok, o 4. Ok, nós temos que passar de 3 coisas. Primeira prova é para provar, te ensinar a palavra. Quanto? Segundo, para passar a prova de sinceridade. Quantas vezes? Sempre é difícil. É difícil demais. Não? Com o poder de Deus? Absolutamente. Terceira prova, temos que passar a prova do respeito. Quarto, temos que passar a prova da passagem da nossa fé. Lucas 9, e versículo 57. Lucas 9, 57. Temos que passar a prova da passagem da nossa fé. Lucas 9, 57 até 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te segurei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui temos pessoas que querem seguir Jesus, mas têm medo de lutar tudo para trás para segui-lo. Primeiro voltar, primeiro despedir-me, primeiro deixe-me sepultar meu pai. Qual tipo de fé é que eles têm? A pergunta é para nós, qual tipo de fé é que eu estou mostrando para minhas crianças? É condicional. Condicional? Condicional? Porque a fé deles foi condicional. Primeiro, espera, primeiro. Então, qual tipo de fé é que nós estamos mostrando às nossas crianças? Tem condições. Porque temos que andar pela fé pessoalmente para passar a fé para eles. Qual tipo de fé nós estamos mostrando? Nós estamos andando pela fé, mostrando como andar Jesus sem compromisso, sem condições, ou estamos protegendo os fazer coisas que mandem fé, que tem risco. Olha, muitas vezes, sem saber, muitas vezes nós estamos protegendo os nossos filhos de fazer coisas que mandem fé. Não, espera, é muito perigoso. Não faça isso. Eu acho que você não está preparado de fazer isso. Nós estamos protegendo eles andar de fé. Exatamente o que a palavra está dizendo sobre condições. Eu sei que é muito difícil permitir eles sair de casa e eles sair durante a noite, ir para outro lugar muito longe e fazer coisas com o grupo de jovens.
Mas é muito importante para eles pegar a fé. É muito importante. Eu não estou dizendo que eles têm que fazer coisas que são perigosos, ridículo. Mas vamos ter fé. Deus vai proteger nossos filhos. Ele é bem mais um pai do que nós. Ele tem todo o poder de abençoar fé, não só em nós, mas a fé deles. E quando eles querem ter fé, quando eles querem fazer algo que manda fé, nós temos que abençoá-los, nós temos que encorajá-los a fazer isso. Vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas às vezes nós estamos protegendo eles a andar de fé. É perigoso, muito difícil. A minha filha Mackenzie, ela disse: pai, eu quero ir para a África para fazer uma missão na África durante agosto. Eu tenho morado na África, é muito perigoso. Sim, pai, eu sei, mas eu quero ir para ajudar os pobres lá. É muito perigoso. Eu sei, pai, mas Deus vai me proteger. E vai custar quase $2.000 também. Ok, nós não podemos fazer então. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E ela passou, foi excelente para ela. Ela quer morar lá. Eu sei que é muito difícil para nós lutar e permiti-los ir de fé. Mas é muito importante isso. É a vez deles ver milagres na vida deles. Nós temos visto muitos milagres, porque nós temos andado pela fé, nós temos visto muita coisa que Deus tem feito em nossas vidas. E agora é a vez deles descobrir isso também. Não pare a obra de Deus na vida deles. Nós temos que confiar. Ele é mais um pai do que nós. Ele vai protegê-los, com certeza. Nós temos que mostrar confiança que Deus é o Senhor, e nós temos que permitir nossos filhos seguirem Jesus pela fé também. Então vamos fazer algumas perguntas. Você lembra as 4? Primeiro, a primeira prova, ensinar a palavra. Segunda prova, sinceridade. Terceira prova, respeito. Quarta prova, e o mais difícil ainda, a fé de quem? Deles. Eles precisam crescer na fé para acreditar no poder de Deus, para ver como Deus age em nossas vidas. E você sabe que Deus sempre responde às orações das crianças. Eu lembro uma vez, o meu filho foi trocado, a porta não abriu. Ele teve 4 anos de idade e a porta do banheiro não estava abrindo, foi fechado. E nós estávamos sentados muito longe. Ele estava batendo, gritando, mas nós estivemos assistindo um filme. Não ouvimos nada. Passou 2 horas. E nem nós não olhamos onde está JD. Mas finalmente ele parou de tentar abrir e ajoelhou no chão e orou: por favor, Deus, abre a porta agora. Ele estava chorando: abre a porta agora. E ficou em pé e abriu. Ele disse: agora eu creio em Deus. É tão necessário para nossas crianças descobrirem milagres também. Obrigado. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, façam no papel. O Joca e o Edson vão passar e eu vou poder passar para ele. E vocês vão ler? Eu leio. Yeah, ok.
Quantas vezes é certo disciplinar com a vara, quando só a conversa não resolve? É certo disciplinar com a vara. A vara fala da disciplina, a palmada, isso. É porque quantas vezes você vara quando sua conversa não resolve. Não entendo bem a palavra. Não a palavra, a questão. Quando só a conversa não falar e resolve. Ela está falando que o filho não está resolvendo. Às vezes ela quer saber quando é certo disciplina. Ok, eu acho, vocês entenderam a questão. Para mim, quando eu usei a palavra palmada para vara, foi muito bom para mim, porque em inglês não faz nada de sentido palmada. Eu usei a palavra portuguesa, palmada, porque a escola não é permitida fazer isso nos Estados Unidos. É legal até. Mas eu usei entre 1 ano de idade até 5 anos de idade só. Depois disso foi outra coisa. Eu disse para eles claramente, qualquer coisa de obediência. Qualquer coisa de obediência, você vai ter uma palmada. Qualquer coisa de não obediência, então. Qualquer coisa de não obediência. Obediência. Ok, qualquer coisa de não obediência, você vai ter uma palmada 3 vezes. Só. Nós falamos e não teve vezes também, não teve chances, nenhum chance. Tem que obedecer na primeira vez, ou palmada. Primeira vez, ou palmada, não tem chances. Mas eu expliquei bem para eles, qualquer coisa de obediência, de não obedecer, posso dizer? De não obedecer? Qualquer coisa de não obedecer, você vai ter uma palmada. Então, eles entenderem bem que não foi que ele fez alguma coisa, ou não fez alguma coisa, não foi coisas, foi obediência. Obediência. Só. E constante. Depois de 5 anos de fazer isso, eles vão obedecer. Eles têm respeito, vão obedecer, e depois disso vai ser outra coisa. Eu vou tirar um jogo, ou qualquer outra coisa. Eu não sei se... Então, a questão é sobre a conversa que não resolve. Para mim não é a questão de resolver, é questão de obedecer, ou consequências. Depois da consequência, nós vamos sentar, ele vai chorar, nós vamos falar porque o seu pai teve que fazer isso. Eu não obedeci. Isso? Eu não obedeci, ok? Por isso eu tinha que fazer isso. Desculpe, eu vou obedecer daqui para frente. Vamos orar. Oh, Pai, obrigado. Desculpe, eu não obedeci. Desculpe, eu vou arrepender. Isso, nós abraçamos. Tudo bem. Então, nós não nós estamos resolvidos por disciplina. E falar e explicação. Eu sei, está fazendo sentido? Ok. Tá bom, espero. E quando eles têm mais idade, é outras coisas. Eu vou tirar uma oportunidade. Mas não tire oportunidades com a igreja. Por exemplo, grupos de jovens. Se você não obedecer, você não vai ser permitido ir para o grupo de jovens. Eles devem ir, porque eles vão ouvir a palavra de Deus. Um esporte, talvez. Outra coisa. Um jogo eletrônico. Como impor limites a filhos mais velhos na idade adulta,
Dia da luta? Não. Como impor limites a filhos e aí foi porque depois de fazer. Ok. Quando eles tiver mais idade, vocês não vão usar isso. É impossível. Ou não é sábio. É influência. Relacionamento. Se vocês já têm feito a prova de ensinar a palavra, a prova de sinceridade, a prova do respeito e a prova de passar a passagem da nossa fé, provavelmente você não vai ter tantos problemas com limites e para enforçar os seus limites, porque você já tem passado estas outras provas. Mas no caso que você é um novo cristão, por exemplo, você tem que orar muito para o seu relacionamento com eles. Tem que ter limites, tem que ter coisas que vão ser tiradas se os limites não são obedecidos. Faz sentido? Mas é relacionamento, tem que ter um bom relacionamento. Ore com eles, ande com eles. Não vai ser perfeito, você tem que orar muito, tem que ter muita paciência, mas tem que ter os limites. Lembra minha amiga Kim Bremer, o nome dela é Kim Bremer. Ela disse, com 13 anos de idade, mãe, você não me ama porque você não fixa limites para mim. Ela quis ter limites. Outra pergunta. Quando vemos os filhos dos outros tendo uma atitude e os pais não corrigem? Perfeito. Você vai falar com eles. Os pais, não com as crianças, mas os pais. Como está funcionando com você? Como está funcionando para você? Porque é óbvio não está funcionando. Podemos orar juntos. Eu posso te ajudar um pouco. Vamos falar. Porque você é bem limitado em o que você poderia fazer com a criança. Mas você não tem limites no que você poderia fazer com os parentes. Então fala com eles. Nós temos que ser honestos uns com outros. Não é? Nós somos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Vamos falar, vamos ser honestos. Não tenha medo, não evite conflito. Nós temos que ter conflito às vezes conosco para avançar nossa sabedoria. Nós somos orgulhosos, arrogantes às vezes. Temos que ter espelhos. E nós temos que ser os espelhos para um ou outro. Faz sentido? Tá bom? Outra pergunta. Colocar limite na primeira vez e não na segunda e terceira vez, como fazer isso? Eu não faço segunda vez, terceira vez. Por quê? Não existe segunda vez, terceira vez. Por quê? Só existe uma vez. Sim, e eu explico antes. Você não deve fazer disciplina se você não tem falado bem antes sobre o assunto. Tem que ensinar primeiramente e esperar o que eles vão fazer. Então, assumindo que nós temos falado, ensinado, a primeira vez é disciplinado. A primeira vez de obediência é disciplinado. Não tem segunda vez, não tem terceira vez. É a resposta. Ok. Outra pergunta. Quando acontece a morte ou doença sobre os filhos, você acredita que é pelo pecado dos pais? Quando o filho tem doença, morte, doença sobre os filhos, você acredita que é pelo pecado dos pais? Ok, com certeza não.
Absolutamente não. Seu pecado não pode matar ninguém. Sem revólver, faca. Mas seu pecado é separado do que uma doença ou morte de uma criança, com certeza. Até a Bíblia diz. Eu não tenho a escritura decorada, mas quem pecou? O pai, a mãe, que ele foi criado assim, cego. Foi cego? Isso. E Jesus respondeu, nenhum. Ninguém pecou para ele for criado cego, mas para a glória de Deus ele foi criado assim. E o Jesus curou na hora. Então, certo? É muito importante, por favor, muito importante. Outra pergunta. Quando na adolescência existe a agressão do filho com a mãe, qual atitude tomar, além de orar? Tem pai? Aqui não fala. Eu acho que não, né? Tem pai? Quem fez essa pergunta? Primeiramente vamos assumir se tem pai e depois sem pai. Com pai é a responsabilidade do pai. Responsabilidade do pai. Sem pai é a responsabilidade da mãe. E é difícil. E você tem que ter a village, a igreja. Todos de nós temos que orar juntos, ajudar juntos, porque cada situação é diferente. Não tem uma resposta para a pergunta. Não tem uma resposta. Cada resposta vai ser diferente dependendo da moça ou garoto, a situação em casa, o lugar, tudo é diferente. Mas a coisa que eu posso responder é: Deus quer, Ele ama, Ele vai criar uma resposta. Nós temos que esperar a ajuda de Deus neste caso. Vamos orar, vamos pegar conselhos, vamos ajudar um ao outro. A última pergunta. Última pergunta. Quais as medidas adicionais que devo tomar quando meu filho fica rebelde? Ele tem 10 anos. 10 anos de rebelde. Ok? Primeiramente você tem que... Aquele exemplo de que ela pode fazer, medidas que ela pode tomar. Medidas? Fazer, o que ela pode fazer. Exemplo de coisa que ela pode fazer se o filho fica rebelde. Porque com 10 anos, o que ele gosta? Quais coisas ele gosta muito? Tem jogos, tem coisas que ele gosta, você pode tirar. Você é o chefe da casa. Você paga para a comida, alugar. Você está pagando tudo. Você é o chefe. E ele precisa um chefe. Precisa você ser um chefe. Então você tem que pensar muito em o que você poderia tirar. Para mim, o que eu fiz com 10 anos de idade, meu filho JD gostava muito de jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. E eu disse para ele: se você não obedecer esta regra, eu vou tirar o jogo porque você não obedeceu a regra. E eu tirei. Não a segunda vez, não a terceira vez, porque não existe em minha casa segunda vez, terceira vez. Ou chance, não existe. Então eu tirei e funcionou. Para minha filha, minha moça, ela gosta muito de sorvete. Adora sorvete. Se você não obedecer, eu vou tirar o sorvete. Foi horrível, como inferno para ela. Todos de nós, gostando muito. O sorvete hoje é incrível. É muito bom. E ela, porque nós insistimos que ela sentasse conosco. Porque nós sentamos juntos pela comida inteira, cada dia, a comida inteira. Ela não poderia ter ido embora.
Entende? Funcionou muito bem. Obrigado. Bom, eu queria muito agradecer ao Jim por ter vindo aqui mais cedo, estado com vocês também, falando da experiência dele como homem de Deus e pai de família, né? Então, que a gente possa sair daqui com bastante lições para nossos filhos. Eu queria terminar orando com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ter o Jim conosco aqui hoje de manhã, trazendo da experiência dele, Pai, como pai cristão. Pai, a minha oração é que nós saímos daqui, Pai, com lições, com decisões também do que nós podemos fazer para construir famílias mais espirituais, Pai, conduzir nossos filhos para mais perto do Senhor, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos coragem, dá-nos entendimento espiritual, Pai, espiritualidade, Deus, para poder ensinar nossos filhos a palavra do Senhor, Pai, para ajudá-los a terem respeito, Deus, a terem fé, a serem obedientes. Por favor, Pai, que sejamos sinceros em casa também, com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de ter filhos, de poder conduzir nossos filhos nessa caminhada, Pai, até o Senhor. Que o Senhor possa dar muita fé, Pai, e ânimo aqui aos pais, coragem, decisão, para conduzir esses meninos e essas meninas cada vez para mais perto do Senhor. Abençoa, Pai, hoje o retiro dos jovens está acontecendo. Que o Senhor possa estar proporcionando a eles um ótimo momento também lá com a igreja, com os jovens, Deus, e que eles voltem para os nossos lares e recebam também a influência do que nós estamos aprendendo aqui hoje. Agradecemos, mais uma vez eu agradeço pelo Jim, Pai, obrigado por esse homem que tanto tem feito pela igreja de São Paulo também, apesar de estar longe. Obrigado pela influência dele nas nossas vidas. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Jim?